Todos são bem-vindos, alguns que estão nos visitando são bem-vindos, Deus abençoe. Alguns que estiveram enfermos, estão se recuperando ou recuperados, são bem-vindos, Deus abençoe. Sejam fortalecidos cada vez mais. Todos nós passamos por sofrimentos na nossa vida, porque não somente pela doença, mas às vezes problemas emocionais, às vezes problemas catastróficos, todos nós passamos por algum tipo de calamidade. E isso nos leva hoje a pensar na questão do sofrimento. Há pessoas que não acreditam em Deus por causa da existência do mal e do sofrimento. São indivíduos que dizem, olha, eu acho que Deus não existe, porque se Deus existisse, o mundo não teria tanto sofrimento, tanta tristeza e tanta dor. Outros ainda acreditam em Deus, acham que Deus é todo-poderoso, mas que Ele não é totalmente amoroso. Por isso, Ele não é capaz de deter o mal, não é capaz de deter o sofrimento. Ele não é suficientemente amoroso para diminuir o sofrimento da raça humana. Para outros ainda, ele é amoroso, mas ele não é suficientemente todo-poderoso. Por isso ele não tem capacidade, ele é incapaz de deter o mal, de deter o sofrimento. Não são concepções erradas da pessoa de Deus. Isso nos leva a pensar um pouco na questão do sofrimento. O sofrimento tem produzido alguns ateus, alguns incrédulos, alguns maus intérpretes da figura de Deus. Mas por que existe o sofrimento humano? A resposta poderia levar horas e horas, mas nós não temos essa disponibilidade. Portanto, vamos ver de uma forma sucinta, de uma forma rápida, a questão do sofrimento humano. Deus criou o homem como um agente moral e ético, dotado de livre-arbítrio, quer dizer, de vontade livre. O homem é livre para escolher e tomar as decisões que desejar. Deus poderia, no seu imenso poder, ter criado pessoas que fossem forçadas a praticar só o que é o bem, só o bem. Mas se isso acontecesse, se eu não tivesse vontade própria, eu não passaria de uma marionete ou de uma máquina. Mas não é assim. Deus nos criou à sua imagem e sua semelhança. Deus é soberano para fazer o que Ele quiser, para escolher as suas próprias decisões. E nós também temos essa capacidade. O livre-arbítrio inclui a capacidade de escolher entre o que é certo e o que é errado, entre o bem e o que é mal. As coisas estão aí diante de nós. Nós temos a opção, nós temos a capacidade de fazer aquilo que desejarmos. Isso é o livre-arbítrio. É assim que Deus nos criou. Mas também sabemos nas Escrituras, em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que a maioria aqui conhece, que diz que todos pecam, não há exceção. Todas as pessoas pecam. Um pecado maior, um pecado menor. E às vezes nós pecamos por pensamentos, às vezes pecamos por atos, ações, outras vezes pecamos por não fazer nada, aquilo que nós deveríamos fazer, deixamos de fazer. Então nós pecamos de diferentes maneiras. Os agentes criados por Deus, que somos nós, dotados de livre-arbítrio, muitas vezes fazem escolhas erradas por conta disso, porque somos livres e aí optamos por aquilo que não deveríamos optar. Deus não pode ser responsabilizado
porque as pessoas que escolheram mal fazem mal umas para as outras. Deus não é responsável se eu faço mal. Ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele me deu o livre-arbítrio. A responsabilidade é minha. Alguns não acreditam em Deus por causa das catástrofes naturais, por causa das calamidades. Eu penso, por exemplo, nas doenças, nos terremotos, nos vulcões, nas inundações e etc. Muitas das calamidades que existem, algumas pessoas não acreditam em Deus por causa disso. Deus não é o causador dessas tragédias. Precisamos deixar isso bem claro. Não é Deus que causa essas tragédias. Elas são acidentes que resultam de um equilíbrio natural contínuo da própria natureza. Só para exemplo, por exemplo, nós precisamos da chuva. Muitas vezes a chuva cai de uma maneira inesperada num lugar como São Paulo, por exemplo, que quase não temos terra, quase tudo é asfalto ou cimento, e acumula e causa inundação. O problema não é Deus. Deus está dando a chuva, coisa que nós precisamos. E poderíamos comentar isso em diferentes situações. Salomão escreveu, naquela passagem que o Carlos leu aqui, em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11 e 12, ele escreveu o seguinte: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens, no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. A lei da natureza é assim. As leis naturais criadas por Deus são constantes, são soberanas até certo ponto. Deus faz o sol nascer sobre os maus e os bons. Deus manda chuva sobre os justos e os injustos. Quando chove na minha horta, chove na sua horta também. Deus manda o tempo para todos, mas nem todos têm condições de aproveitar do sol e da chuva. As doenças também são fontes de sofrimento, grandes fontes de sofrimento. Eu sou testemunha particular de tempo de doença, até mesmo no hospital, achando que eu estava indo para a morte, tendo sentimentos de despedida deste mundo, porque eu estava numa situação crítica, próxima da morte. E aqueles que já ficaram aqui hospitalizados com uma perspectiva fatal, sabem perfeitamente do que eu estou falando. Às vezes o sofrimento pode nos levar para mais perto de Deus, como disse o apóstolo Pedro. Ele disse, por isso, em 1 Pedro capítulo 4, 19, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E na prática do bem, nós nos aproximamos mais de Deus. A disciplina de Deus é para o nosso benefício e visa nos fortalecer e ajudar a vencer. Muitas vezes, a tristeza, o sofrimento que nós temos, vem como uma forma de disciplina e que é para nosso benefício, para nos ajudar. Olha o que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 5 em diante. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és provado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita
a todo filho a quem recebe. Quando um pai disciplina o seu filho, ele não faz isso simplesmente para punir o filho, para castigar o filho. Ele faz visando o bem desse filho. Ele faz para que o filho não erre mais, para que o filho se recupere, para que o filho comece a ter procedimentos corretos. Continuando nessa passagem de Hebreus, ele diz: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Às vezes o nosso sofrimento nos traz dor, nos traz tristeza, mas visa o nosso benefício e depois nós teremos um fruto ótimo, oriundo desse sofrimento, dessa dor. Disciplinar não é castigar. O propósito da disciplina é beneficiar, é ajudar. Disciplina faz parte do tratamento de Deus para com aquele que Ele ama e adotou como filho. Faz parte daquele que está crescendo com Deus. Feliz aquele que sofre e entende aquilo como uma disciplina e se restabelece emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Geralmente, as calamidades despertam as pessoas para o fato de que Deus é o Senhor de suas vidas. Há momentos no nosso sofrimento, na nossa angústia, que nós não temos mais ninguém a recorrer a não ser a Deus. E nesse momento, a gente vê como aquele sofrimento pode me aproximar dele. Em Isaías 45:5 diz: eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças. Você percebeu o que ele fala no fim deste versículo? Parece que Deus está cuidando de você, ainda que você não conheça esse Deus. Você pode não acreditar em Deus, mas isto não anula o fato de que Deus existe. Você creia ou não, Deus existe. Portanto, não há outro Deus, e eu te cingirei, ele diz, ainda que não me conheças. E daí a gente pensa, qual é o valor do sofrimento? Muitos supõem que o bem-estar e a felicidade deveriam ser os principais objetivos da vida. E algumas pessoas vivem só em busca disso, da felicidade e o bem-estar nesta terra. Se eu não tenho prosperidade financeira, se eu não estou bem no meu casamento, se eu não tenho saúde, eu sou infeliz. Muitas pessoas acham que a vida só consiste nisso. Mas Eclesiastes 7, 2-4 diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o insensato na casa da alegria. É como se perguntasse assim: onde você é mais útil? Na casa de uma pessoa que está doente e você foi lá dar o teu consolo? Ou numa festa? Onde você é mais útil? O que é melhor? Todavia, algumas coisas boas só podem surgir no nosso caráter através do sofrimento.
O sofrimento amadurece. O sofrimento fortifica o nosso caráter, a nossa personalidade. Em Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que todas as coisas, olha o que ele diz, todas as coisas, as boas e as más, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa passagem deveria ser decorada, memorizada por todos os cristãos. Tudo que é bom, tudo que é ruim, tudo que é sofrimento, tudo que é alegria, tudo que é tristeza, coopera para o bem daquele que ama a Deus, daquele que é chamado segundo o propósito dele. O que o sofrimento pode fazer por nós? Quais os benefícios do sofrimento na minha vida? Primeiro, o sofrimento pode nos ajudar a nos conhecermos melhor. E o que podemos fazer para abençoar a vida dos outros? É naquele momento quando você está sofrendo muito, às vezes sozinho, na sua angústia, na sua dor, que você repensa, que você começa a pensar um pouquinho em você mesmo, começa a pensar um pouquinho no bem dos outros. O sofrimento pode também nos mostrar o que realmente tem valor. Eu, citando novamente um exemplo pessoal, eu achava que se eu estivesse trabalhando, se eu estivesse ganhando o pão de cada dia, se eu estivesse fazendo essas coisas, se eu tivesse o meu carro sem defeito, sem problema, eu estava indo bem. Mas quando eu estava lá no leito, perto da morte, isso tudo não tinha valor nenhum. O que tinha valor é a minha vida. Eu quero viver. Eu não preciso de um carro, eu preciso da vida. Sem carro eu sobrevivo. Nesses momentos, a gente começa a ver o que realmente vale na vida. O sofrimento pode também nos ajudarmos a sermos mais gratos pelas bênçãos que recebemos. Às vezes nós não estamos nem percebendo aquelas bênçãos que nós temos, porque tudo está indo tão bem. Sabe aquele negócio que você só valoriza a água quando a Sabesp corta o fornecimento da água na sua casa? Quando você abre a torneira, quando você aperta o botão da descarga, quando você vai tomar banho e não tem água, aí você vê o valor da água. Sofrimento é a mesma coisa. Nos leva a pensar nas coisas boas que nós não temos percebido. O sofrimento também pode nos ensinar a ter compaixão das necessidades alheias. Quando eu estou sofrendo, eu me lembro de que tem muita gente sofrendo também, como eu. O sofrimento também pode nos ajudar a valorizar mais a oração. Pessoas que nunca oraram, pessoas que nem sabem o que é oração, quando estão lá na angústia, na grande dor, eles lembram, eles pedem. Às vezes nem sabem orar, mas eles falam: Deus, tem pena de mim. Deus, me ajuda. O sofrimento faz com que a oração seja valorizada em nossas vidas. Podemos entender melhor o valor da bondade em nossas palavras, em nossos pensamentos, em nossas ações. O sofrimento pode nos mostrar que as horas de escuridão, de tristeza, geralmente vêm seguidas de horas de esplendor. Temos um ditado que diz: depois da tempestade vem a bonança. Temos um versículo que diz: ao anoitecer, lá em Salmo 30, versículo 5, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O sofrimento nos dá essa concepção. Eu sofro agora, mas amanhã vai ser melhor. O sofrimento pode nos estimular a lembrar de Deus. Algumas pessoas nunca pensam em Deus, até surgirem grandes necessidades em suas vidas. Algumas pessoas não levam a sério a existência de Deus, até caírem no sofrimento.
sofrimento, as tribulações suscitam paciência em nossas vidas. Às vezes temos que esperar pessoas irrequietas, pessoas hiperativas, quando caem num leito de hospital, não pode se mexer, tem que ficar quietinho lá. Tem que ficar paradinho. E aprendem a paciência, aprendem a suportar, aprendem a perseverança. Como diz em Romanos 5:3, também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Outro benefício do sofrimento é produzir perseverança, o desejo de continuar com Deus, continuar sempre fiel a Ele. Vamos pensar no maior exemplo de sofrimento que já passou pela terra. Vocês já sabem, né? Jesus Cristo. Jesus nunca teve pecado, mas Ele sofreu mais do que qualquer um. Jesus Cristo sabe o que é sofrer, de muitas maneiras, incluindo dor, ofensa, insulto, castigo, rejeição, preconceito, ciúmes, ódio, fome, debilidade e outras coisas. Jesus passou por tudo isso. E Ele sofreu sem culpa, sem ter cometido nenhuma falta ou pecado, sem ter culpa, por conta dos outros, da incompreensão humana. Ninguém pode acusar Jesus de que Ele não entende o sofrimento. Se alguém entende o teu sofrimento, essa pessoa é Jesus. Ninguém te conhece tão bem como Jesus. Ninguém compreende tanto a tua dor como aquele que sofreu inocentemente, Jesus. Por isso, confie nele, acredite nele. O amor de Deus é demonstrado da maneira mais comovente através do sofrimento e da morte de Jesus Cristo. É nesse momento que nós entendemos quão grande é o amor de Deus por nós. Porque Ele deixou que o Filho dele morresse em nosso benefício, para que nós fôssemos beneficiados pela morte dele. A morte de Cristo na cruz é a maior prova de amor, do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. A morte de Jesus mostra como que o sofrimento pode ser transformado em amor e glória. Felizes aquelas pessoas que conseguem despertar para isso. Eu admiro muito uma pessoa que sofre e consegue vislumbrar a graça de Deus, consegue vislumbrar a esperança em Deus. Eu admiro muito essas pessoas. São pessoas corajosas, inteligentes, sábias. A morte de Jesus também nos ensina que o sofrimento não dura para sempre. E que a morte não é o fim. Não é assim que tudo acaba com a morte. Não, nós temos muito depois da morte. Quando o povo de Deus sofre, Deus está perto dele, participando da dor deles, segurando nas mãos. Se você ama Deus, quando você estiver sofrendo, como diz aquele salmo, o Senhor afofa a sua cama. A sua cama no leito hospitalar parece que fica mais macia quando você é cristão, quando você está ligado com Deus. Então, quer vivo, quer morto, o cristão nunca perde o amor do Pai Celestial. Sempre, Deus está te amando, Deus sempre está querendo você. Pois em Romanos 14:8 ele diz, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Que bênção, não é? Está sofrendo? Está alegre? Está morrendo? Você é do Senhor. Deus não nos desampara. Deus está sempre conosco. Jesus entregou o seu Espírito nas mãos do seu Pai na hora da sua morte. Lembra? Ele estava lá na cruz, ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Jesus fez isso. Jesus teve a confiança e a coragem de se entregar ao Pai nos momentos do sofrimento. É isso que precisamos fazer.
entregar na hora da nossa dor, entregar ao Pai todo o nosso sofrimento. Deus também é uma grande fonte de força para os cristãos. Quando os cristãos estão enfraquecidos, não devem esquecer de recorrer à fonte de força, à fonte de energia, que é Deus. Como diz em 1 Pedro 2, 21 a 24, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Nós somos curados pelo ferimento de Jesus, pelas chagas dele. Que grande amor tem demonstrado Jesus por nós. Podemos repetir um cântico muito lindo, feito por Abacuque, pouco conhecido, um profeta do Velho Testamento, um Abacuque, que ele fez um cântico de confiança em Deus, onde ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é Deus. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ainda que o meu barco esteja afundando, o piloto é meu Deus. Confiar em Deus nos eleva acima de muitos sofrimentos desta vida. Superamos qualquer sofrimento se confiamos em Deus. Em 2 Coríntios 4, versículos 7 a 15, vou terminar com estes versículos. Estou encerrando com esta passagem. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe.